Que a graça bendita do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Que na tua vida haja paz e felicidade. Vamos falar sobre perseverança. Lucas capítulo 18, versículo 2 a 5. Diz assim a palavra de Deus: havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Ou seja, esse juiz era bravo, né? Porque ele não temia a Deus e não respeitava homem nenhum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a me molestar novamente. Então ele se sentiu molestado, né? E decidiu atender aquela viúva que vinha constantemente perseverar. Olha, veja que o juiz era um cara danado, vamos dizer assim. Mas o juiz, ele não temia nem a Deus, nem a homem nenhum, ele era forte. Mas aquela simples viúva, como as viúvas eram desconsideradas naquela época, porque uma mulher sem marido e sem filhos, ela era muito desconsiderada, aquela viúva fica importunando aquele juiz, e ele ficou de uma certa forma incomodado. E disse: eu vou atender essa mulher porque ela está me incomodando, para que ela não venha me incomodar mais. Jesus usou esse exemplo para mostrar que a perseverança daquela simples e pobre viúva foi capaz de persuadir e vencer um poderoso juiz que todos temem. A perseverança é a qualidade dos campeões, daqueles que querem vencer. A perseverança na vida oferece àquele que a tem oportunidades. A vida nos oferece desafios inúmeros. Existem tantos desafios na vida que às vezes nós olhamos para ela e dizemos: não vou conseguir, será que dá para eu ir adiante? Mas eu digo para você que dá sim, porque tudo é possível aquele que crê. Se você crê na palavra de Deus, vai conseguir. A Bíblia diz que tudo é possível que crê, então é possível. É possível. A Bíblia não diz? Vamos acreditar, vamos gerar essa força dentro de nós, porque vamos visualizar o que nós queremos com fé, sabendo que Deus é poderoso para atender e nos dar aquilo que queremos. Porém, tem que haver a perseverança. Sem a perseverança, você não vai a lugar nenhum. Vamos ver alguns versículos que nos falam sobre a perseverança. Em Josué 14, 8 diz: perseverai e segui ao Senhor. Josué 14, 8. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz: quem perseverar até o fim será salvo. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes na doutrina, no partir do pão. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz que aquele que, porém, que atenta para a lei, nisto persevere. Colossenses, capítulo 4, versículo 2, nos fala o seguinte: perseverai na oração, vigiando. Você tem que perseverar naquilo que é da vontade de Deus. Não adianta a gente inventar de perseverar em coisas absurdas ou em coisas que não é da vontade de Deus. É só para sofrer. Primeiro você tem que fazer uma análise. Isso que eu estou fazendo, ou isso que eu quero, é da vontade de Deus? É benéfico? É bom? É de boa fama? É de bom nome? Então, se é benéfico, se é bom, é de boa fama e de bom nome, persevere. Nada neste mundo é difícil. A pessoa diz: ser um cirurgião cardíaco é coisa muito difícil. É difícil se você não tiver força para estudar. Pilotar um avião é muito difícil. Não é difícil porque tem gente que pilota. Você não é menor que ninguém, nem maior. Você deve perseverar. Aquela pessoa que pilota um caça daquele, um avião, ele perseverou. Ele lutou. Persevere. As pessoas em nossa cultura, elas desistem muito fácil. E às vezes, para não magoar ninguém, olha, para não chocar,
não é de Deus, não é algo de Deus. Se é de Deus, enfrente o leão e vença, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. A perseverança também é fruto do Espírito Santo, como acabamos de ler em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que a longanimidade, que um dos frutos do Espírito Santo é a longanimidade, ou seja, longo ânimo, perseverança. O Espírito de Deus em nós, ele gera em nós perseverança. Perseverar é insistir naquilo que acreditamos ser da vontade de Deus. Você acredita que isto que você está fazendo ou pensa em fazer é da vontade de Deus? Então persevere, lute, persevere, porque Deus te dará a vitória, né? Perseverar é insistir, como Abraão insistiu. Abraão foi um perseverante. Você pensa que a bênção de Abraão foi de uma hora para outra, assim, um estralado no dedo? Não foi. A bênção de Abraão demorou muito para se manifestar, e a maioria da bênção de Abraão não era nem para ele, era para os seus filhos. Jacó foi um perseverante. Jacó perseverou demais. Jacó, ele queria a bênção enquanto seu irmão o desprezava. Olha, o primeiro passo para a pessoa perder a bênção é desprezar essa bênção. É exatamente, se você despreza seu marido, sua esposa, seus filhos, você está dando o primeiro passo para perder. E foi isso que aconteceu com Esaú. Esaú desprezava a bênção e Jacó valorizava. Mas Jacó tinha que ter um motivo, uma maneira de conseguir essa bênção. E ele conseguiu fazendo o prato de lentilhas para o seu irmão, e o seu irmão trocou. Jacó não roubou, Jacó não é ladrão. Jacó, ele vendeu, né? Jacó, ele deu lá o prato de lentilhas e o seu irmão deu a primogenitura. Quantas pessoas entregam a sua bênção por um prato de lentilhas, por um prazer momentâneo, por um momento? Jacó perseverou. Jacó trabalhou 7 anos para casar com sua esposa, ele foi enganado. Depois ele trabalhou mais 7 anos, aí conseguiu a bênção que ele queria. Ele era um perseverante. Se você estudar a história de Jacó, você não vai ver Jacó como um trapaceiro, você vai ver Jacó como um homem que luta. E ele está disposto a conseguir aquilo que quer. Finalmente Jacó conseguiu a bênção, mas depois de muita perseverança. José também foi um homem perseverante. Ele foi enganado pelos seus irmãos, jogado na cova, vendido como escravo. Depois ele subiu na vida. Aí veio a mulher de Potifar, disse que ele estava tentando algo contra ela. Aí ele caiu e foi para o presídio. Lá no presídio, ele discerniu o sonho do copeiro Mó e do padeiro, do rei. Mas o copeiro esqueceu de Jacó, de José. E depois que Deus deu o sonho, aí ao próprio faraó foi que José foi levantado, né, depois que discerniu o sonho. Então, meu amigo, persevere no Senhor. Persevere no lar, na vida sentimental, no trabalho, na igreja, com Deus, até com o próprio Deus você tem que perseverar. Se você for aquele que não persevera, você vai ser como a onda do mar. E vai, aí tenta, vem. Vai, tenta, vem. Não há avanço na vida dessas pessoas. Mas se você perseverar, vai acontecer na minha vida. É isso que eu quero. É bom, de boa fama, de bom nome. Então eu vou lutar. Lute. E no final Deus te dará a vitória. Porque poderoso é Deus para te abençoar.